A partir de agora eu converso com o deputado Geórgio Passos. Jornal da Fam. Entrevista. 6h21, meu caro deputado Geórgio Passos, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fam. Confirmada, a ação será protocolada hoje, deputado? Veja, a parte técnica jurídica, Narciso, praticamente está pronta, né? As assessorias jurídicas, né, dos deputados que irão assinar já finalizaram a peça. Nós estamos, por exemplo, aproveitando esse feriado para reler, mas está 100% preparada. Só estamos aguardando, Narciso, mas aí também não vamos esperar mais do que hoje. Até porque eu já tinha conversado com você há uns dias atrás, dizendo que a nossa intenção não era fazer um mandato de segurança individual. Até porque a gente poderia, cada deputado, já ter proposto um mandato de segurança individual contra a decisão do presidente Luciano Bispo. Mas até também para mostrar força, nós fizemos um trabalho de buscar todos aqueles deputados que mantiveram a sua assinatura, buscá-los para saber também se eles gostariam de assinar essa peça conjuntamente. Alguns quiseram, outros não, e até com justificativas plausíveis. No caso, por exemplo, do deputado Rodrigo, o próprio deputado Irã, que entendem que essa matéria deveria ser resolvida dentro do parlamento. Eles entendem que é uma matéria interna corporis, que não precisaria da intervenção de um outro poder nessa questão, ou seja, algo que realmente a gente tem que levar em consideração e respeitar. Mas, por outro lado, nós temos outros deputados que quiseram, que desejam e que a gente busca no Poder Judiciário uma solução para essa decisão, vamos assim, melhor dizendo, essa decisão do deputado Luciano Bispo, que na nossa avaliação não deveria subsistir. Como dissemos, no momento que se protocola, Narciso, o requerimento com as 8 assinaturas, nós cumprimos com os requisitos que estão lá na Constituição. Se depois alguém vai e pede para retirar, com certeza essa retirada não deveria ser aceita pela presidência da casa. Lógico que o presidente Luciano fez a sua interpretação diferente da nossa. O nosso regimento interno, Narciso, deixando bem claro também para os seus ouvintes, infelizmente é omisso nesse tipo de questão. Na verdade, eu acho que a Assembleia nunca tinha passado por uma situação como essa, e aí a gente espera até que o próprio regimento da casa, né, também seja atualizado para prever situações como essa. Não tem previsão, e quando não tem previsão, cabe ao presidente a decisão. Lógico que respeitando todo, né, uma sistemática, os princípios também, não só que estão previstos no regimento, mas também com relação à própria Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que deve, enquanto instrumento de minorias, ter também as suas devidas proteções. Então, hoje, possivelmente, Narciso, com certeza, nós já queremos protocolar esse requerimento. Lógico que agora só está faltando, né, pegar a assinatura das procurações dos colegas deputados, né, que irão assinar, e em seguida fazer o protocolo, né, na forma digital, como é hoje recebidas as petições no Tribunal de Justiça de Sergipe. Como a decisão que nós estamos confrontando é do presidente da Assembleia, de um deputado estadual, o mandato de segurança já nasce direto no próprio Tribunal de Justiça. Ou seja, só um desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe é que pode analisar essa decisão, ou seja, a gente já não nasce com essa ação no primeiro grau, ela já nasce no segundo grau, por disposição também constitucional. Então assinarão Geórgio, Samuel Carvalho, Kitty Lima e João Marcelo. Isso, depois, né, que você colocou a Domingueira, que inclusive o nosso colega deputado Gilmar se manifestou, não sei se você percebeu no Café com Política ou foi em outro grupo, acho que foi no Café.
também entrei em contato com ele, porque realmente eu estava mantendo contato com ele, ele não estava me dando também o retorno via WhatsApp, mas aí naquele dia eu liguei para ele, conversei com ele, ele me pediu a petição para dar uma lida, e é importante também que todos leiam, né? Até porque é a assinatura nossa que vai estar nesse documento, então está com ele, e hoje, né, provavelmente ali, depois que terminar os programas da manhã, 10, 11 horas, eu vou ligar para ele para saber se ele tem também, né, esse desejo de assinar conosco. Então, espero que também a gente possa, além desses deputados que você citou, Geórgio Passos, João Marcelo, Kitty Lima e Samuel Carvalho, também que o colega Gilmar, ele achando pertinente a ação, também possa assinar conosco. Perfeito. Meu caro deputado Geórgio Passos, para que fique claro especificamente para os nossos ouvintes, o que é que vocês pedem na ação? É a garantia da instalação imediata ou uma revisão da decisão de Luciano Bispo e o assunto voltar a ser debatido na Assembleia? Veja, na verdade, o objeto central da discussão nesse plano de segurança é a possibilidade ou não da retirada da 8ª assinatura depois do protocolo. Ou seja, a tese que os advogados, né, construíram foi nesse sentido. Nós temos que, primeiro, né, derrubar essa tese do presidente Luciano Bispo, de que ele pode, né, a qualquer momento ali, arquivar por causa daquela retirada, em o Tribunal de Justiça entendendo que a nossa tese é válida, que eles não poderiam tirar. Com certeza o processo volta a tramitar dentro da Assembleia Legislativa, porque também o Tribunal de Justiça não pode chegar nesse primeiro momento também dizer que se instale e que os líderes já indiquem, né, os nomes dos deputados. Então eu acho que é um passo de cada vez. A gente pede liminarmente isso, que a decisão seja revista, tendo em vista que não poderia ser feita a retirada da assinatura depois do protocolo. Voltando à Assembleia, lógico, o presidente Luciano Bispo, né, tem aí também alguns dias para aguardar as indicações das lideranças partidárias. Lógico que a gente sabe que pode ter líder que não queira indicar, mas aí também nós já vimos naquela decisão que teve em Brasília, na CPI do Senado, que o próprio STF determinou a instalação, e aí o nosso regimento interno também tem essa possibilidade que depois de certo tempo, né, o próprio presidente fazer a indicação respeitando a proporcionalidade das bancadas. Lógico que o ideal, Narciso, é que não tivéssemos que entrar no judiciário, que essa CPI já tivesse sido instalada e que a gente já estivesse trabalhando. A gente sabe que enquanto isso acontece, né, o próprio governo ganha mais tempo, a própria Assembleia esfria o tema, e aí você veja, Narciso, daquele dia que nós protocolamos, que teve a retirada, que nós falamos no seu programa, até hoje, assim, nós não tivemos o grande expediente praticamente na Assembleia Legislativa para a gente abordar essa matéria. Isso eu digo assim, com a presença, né, do nosso colega que retirou a assinatura naquela semana logo posterior. Ele estava em compromissos fora do Estado. Na semana seguinte, nós tivemos secretário da Fazenda, secretário da Saúde, e na quinta nós tivemos a reunião do Polícia Unida. Essa semana já começa hoje, por exemplo, com a pauta de votação, que quando tem pauta de votação, geralmente também não tem grande expediente. E aí aquele negócio, né, que eu venho sentindo, que é para a gente tentar esfriar essa discussão da CPI dentro da Assembleia, mas lógico, a gente com tranquilidade está acompanhando, mas com certeza nós não iremos passar em branco, Narciso, não temos como deixar um assunto desse, né, passar na Assembleia sem que fique registrado, até porque nós comentamos, né, em várias emissoras, não seria justo também que a casa não tivesse nos seus registros para o futuro nos anais essa discussão sobre essa CPI, que não saiu por uma decisão monocrática do presidente Luciano Bispo, lógico, acatando a decisão de retirada da assinatura do deputado Zezinho Guimarães. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, eu tenho a participação de Magna Santana. 6h31, Magna.
Obrigada, Narciso. Bom dia, deputado. Apesar de que depois eu confesso aqui, eu estou tentando localizar, que o deputado Zezinho fez uma colocação a respeito dessa vídeo, eu acho que até direcionando a Daniele Garcia, inclusive lá no café. Mas eu não consegui localizar até para fazer essa leitura que esse deputado tem. Mas, bom, eu mudo, Narciso, e permita, e deputado, saio desse assunto, um questionamento ao deputado, que também tem discussão em relação a um projeto que está, eu não sei se já chegou na Assembleia, se já está, se já foi lido ou não, que o deputado pudesse trazer informações ao respeito do Ministério Público em relação a reajuste e também um outro sobre aumento de custas, né? E aí, o que o deputado poderia trazer de informações para compartilhar aqui com os ouvintes? O que é que isso vai pesar aí no bolso e o que é que ele impacta aí até também na nossa economia? Se o deputado pudesse falar sobre isso. E, Narciso, rapidamente, uma correção, eu disse e falei logo na abertura do programa de interdição Ponte Aracaju Barra, eu cometi um erro, peço desculpas, interdição na SE100, não sei SE100, rodovia Dilson Távora. Essa sim é que haverá uma interdição para o deslocamento de um equipamento para a termoelétrica, tá? Então, fazendo aí correção, por favor, me desculpem, para não haver confusão ali na ponte Aracaju Barra. Esse é o meu questionamento, Narciso. Ok, Magna Santana, deputado, à vontade para responder aí os questionamentos da Magna. Bom dia, Magna, para você também. Sim, já estão na Assembleia, na verdade, são 3 projetos. O presidente ainda não leu as matérias, por isso também elas não foram distribuídas, mas nós já temos conhecimento do seu conteúdo. É um projeto do Ministério Público e um projeto do Tribunal de Contas. Nesse caso, são idênticos, são iguais, né? O objetivo é o mesmo, e aí não é aumento de salário para os servidores do Tribunal de Contas e para os servidores do Ministério Público. Na verdade, é apenas para beneficiar os membros desses órgãos, promotores de justiça, conselheiros do Tribunal de Contas, para a gente deixar bem claro, criando uma gratificação de acervo, nos mesmos moldes da que já existe para juízes desde 2019. Em 2019 nós já votamos contra essa matéria para o Poder Judiciário, vamos votar contra, porque entendemos que não se justifica criar uma gratificação de até R$4.000 por mês, R$4.000 por mês, para promotores e conselheiros do Tribunal de Contas por acúmulo, né, de processos. Nós entendemos que temos outras possibilidades, inclusive no Ministério Público, né, de concurso público, preenchimento das vagas e evitar, né, que muitas das vezes um promotor receba um número muito alto de processos, quando acumula, inclusive, né, por exemplo, comarcas. Mas criar mais uma gratificação para essas categorias que já são tão beneficiadas, que estão no topo, né, do funcionalismo público, conselheiro do Tribunal de Contas e promotor de justiça, o deputado Geórgio não concorda, Magna. E o do Tribunal de Justiça também já está na casa, não foi distribuído, inclusive tive com o próprio presidente do Tribunal de Justiça na última semana, ele explicando o projeto, nos dando algumas informações, mas é um projeto que eu disse ao presidente que eu não posso também votar favorável, tendo em vista que num momento como esse, eu não acho cabível aumentar as custas judiciais. Ou seja, uma pessoa para entrar na justiça, para defender ou buscar o seu direito, se não tiver o benefício da justiça gratuita, ele tem que pagar uma taxa para poder entrar no Poder Judiciário. E essas taxas, em alguns casos, vão ser reajustadas em até 100%. 100% de reajuste. Não é momento para isso. O Tribunal de Justiça já tem um orçamento que, na minha avaliação, comporta o pagamento das suas despesas, já tem a arrecadação de taxas no valor já considerável, e não seria agora, no fim de uma pandemia como muita gente passou, com muitas dificuldades, pessoas desempregadas, empresas fechando, que é o momento do Tribunal de Justiça fazer esse reajuste. Então são 3 projetos, já estão na Assembleia sim,
presidente da casa não leu, porque são temas, né, como eu falei aí, resumindo e finalizando, Narciso, temas polêmicos, e aí a gente tem que ficar atento para ver quando é que o presidente vai ler e pautar. Essa semana não estão na pauta, mas que são projetos, para mim, ruins para o povo de Sergipe-São. É tanto que já anuncio aqui que vou votar contra, Narciso. Vou votar contra os 3 projetos: TJ, Tribunal de Contas e Ministério Público. Muito obrigado, meu caro deputado Geórgio Passos, por sua participação aqui no Jornal da Fã. Uma boa quarta-feira.